Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023 e você está no Povo News. Entrevistas aqui no nosso Povo News, porque agora a gente recebe o secretário de Saúde do município de Maracanaú, também pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2004, Capitão Wagner, a quem eu já dou meu boa noite. Muito boa noite, secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Vamos começar falando então sobre essa greve de gestores públicos que foi realizada hoje. Maracanaú entrou, nesse conjunto de paralisações. Queria saber como é que está a situação da saúde do município. Está faltando recursos? O senhor detectou algum tipo de queda nos repasses federais e se isso vem prejudicando a sua gestão? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Maza. Boa noite aos espectadores. Só fazer uma correção. Pré-candidato a prefeito em 2024. O Ítalo confundiu, falou 2004. Mas perdão, só para fazer 2024. Essa correção. E voltando ao questionamento que você fez, realmente a gente está muito preocupado, não só a nível de saúde, mas a nível de município de Maracanaú, com marcar com os compromissos do município até o final do ano, com a queda do repasse do FPM, com a queda da arrecadação também do ICMS, que é outro imposto extremamente importante para os municípios cearenses. Maracanaú tem uma receita própria, que nos permite trabalhar com certa tranquilidade, mas também depende de repasses estaduais e federais. E com a queda desses repasses, a gente está passando sim por dificuldades, muito embora a gente já tenha trabalhado desde o começo do ano para aumentar os repasses de emendas parlamentares. A gente tem feito contatos com senadores, com deputados federais, com o próprio Ministério da Saúde, para compensar de alguma forma, e a gente tem conseguido. A gente informatizou todas as nossas equipes da saúde preventiva, e isso fez com que a gente recebesse um repasse mensal de cerca de 120 mil, dá mais de R$1 milhão por ano. A partir dessa informatização, a gente também garantiu cerca de R$10 milhões de emendas parlamentares. A deputada Fernanda tem atuado muito forte em Brasília também para garantir recursos. Isso faz com que a gente esteja numa certa situação de conforto, porque a gente se preparou para essa queda de arrecadação. Mas tem muitos municípios que estão passando por dificuldades, não só na saúde, mas em todas as áreas. Agora a gente tem o piso da enfermagem para pagar a partir do mês de setembro, que a gente também já está se organizando para efetuar esse pagamento, como todos os municípios do Ceará. Então são grandes desafios que a gente tem pela frente. Secretário, só sobre o piso da enfermagem, o município já recebeu os recursos necessários para fazer o pagamento? Todos os municípios cearenses receberam um recurso referente a 4 meses, de maio para cá. Então, quem trabalha em Maracanã pode ficar tranquilo, a gente vai fazer o repasse. E o bom é que o governo federal, ele individualizou o valor que cada enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar vai receber. Então, não vai ser a critério do município, não. O município vai dizer quanto a Ana, o José, a Maria vai receber. O valor já vem definido pelo governo federal e esse repasse vai ser feito já no mês de setembro, retroativo ao mês de maio. Perfeito. São exatamente 6 horas e 30 minutos, já passamos aqui da primeira metade do nosso Povo News, 85 likes, vamos crescer, hein? Vamos para a nossa terceira meta de 100 likes aqui do nosso Povo News. E quem participa dessa entrevista aqui com a gente é o colunista repórter do Povo, Carlos Maza. Boa noite, Maza, seja bem-vindo. Boa noite, Ítalo, boa noite, secretário, o pessoal que acompanha a gente. Capitão, uma das questões que o governo federal tem alegado muito, inclusive é o problema central para essa queda desse repasse, foi aquela limitação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis que foi aprovada na gestão do Bolsonaro. Inclusive o seu grupo político aqui no Ceará apoiava muito isso. Como é que é? Olhando agora em retrospecto, agora que o senhor está na outra ponta, está na gestão municipal ali, está vendo o efeito disso também no orçamento, vocês se arrependem, acham que foi um equívoco reduzir o ICMS naquele momento, sabendo que mais cedo ou mais tarde isso ia ter um impacto na arrecadação do Estado brasileiro? Mas, se você pegar os dados do ano passado, que é quando foi aprovada a redução do ICMS, você vai verificar que a economia, na verdade, ela teve um boom. A arrecadação do governo federal no ano passado, inclusive, foi muito maior, mesmo com a redução do ICMS. Então, essa alegativa ela não tem tanta substância, tanta verdade diante dos números do ano passado, do ano de 2022. Não houve uma abertura, eu até defendo que os prefeitos têm que se organizar e cobrar dos deputados federais e senadores que pressione o governo federal para abrir essas contas para, de fato, verificar se há queda na arrecadação ou se o recurso que está sendo arrecadado está tendo outros fins. Eu não digo fins ilegais ou ilegítimos. Os próprios ministérios têm muita dificuldade em relação a recursos. Eu me lembro que até o final do ano passado, quando você batia na porta de um ministério, o ministro dizia: eu tenho um programa aqui, mas procure um deputado para que o deputado bote o recurso no ministério e assim a gente possa mandar o recurso para o seu município. Então, a gente não sabe ainda se de fato
existe essa relação com o ICMS ou se de fato esse recurso está sendo utilizado para outros fins que não repasse do Fundo de Participação dos Municípios. E o Nordeste é quem mais sofre, porque é quem mais depende desses repasses federais. Secretário, vamos falar agora um pouquinho sobre eleições 2024. Os últimos dias foram de intensas movimentações envolvendo aí as principais figuras políticas do nosso estado, da nossa cidade. Tivemos aquela carta de anuência ao deputado estadual presidente da Assembleia, Evandro Leitão, para que ele possa sair do PDT sem perder o mandato. No mesmo dia, tivemos a deputada federal Luiziane Lins anunciando a sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Tivemos também o deputado André Fernandes afirmando que o PL não abre mão de ter candidatura, de ser a cabeça de chapa nessa disputa e ali, acompanhando tudo de camarote, a sua pré-candidatura, que por várias vezes o senhor já disse que ela é real, vem com tudo para 2024. De que forma esses movimentos impactam a sua estratégia, principalmente quando a gente fala de PL, porque o que pode acontecer no ano que vem é uma divisão da direita e isso pode até colocar em risco a ida de alguns nomes para o segundo turno. Ítalo, você ainda esqueceu de citar que a nacional do PDT alega que a carta de anuência do Evandro ela não é legal. Hoje o Roberto Cláudio foi para a rede social questionar isso, o Evandro rebateu. Então a gente está vivendo um momento de muitos conflitos a nível de grupo que governou o estado de Ceará e a prefeitura de Fortaleza durante 20 anos. Nesse momento, por exemplo, eles estão separados. A gente não sabe o que acontece lá na frente. Mas eu tenho plena convicção que essa eleição que se avizinha em 2024 vai ser muito animada aqui em Fortaleza. Muitos pré-candidatos foram lançados, alguns com o controle do partido para garantir que de fato podem ser candidatos, como o André Fernandes, que é presidente municipal do PL, então ele pode bater no peito e dizer que é pré-candidato, porque ele tem o controle do partido, assim como eu tenho o controle da União, e outras candidaturas que dependem da anuência do partido. A atuação da Luiziane na sexta-feira ela foi muito cirúrgica. Ela percebeu um avanço muito grande do grupo que defendia o nome do Evandro e ela, sem esperar a conversa com o governador, foi lá e anunciou sua pré-candidatura, inclusive deu entrevistas pós esse anúncio da pré-candidatura, colocando o governador na parede, dizendo, olha, eu nem admito que o Elmano não venha me apoiar nesse projeto, até porque em todos os projetos do Elmano eu tive com ele, então o cenário está muito animado, eu acho que até o ano que vem a gente vai ter muita coisa para discutir. O nosso campo de centro-direita realmente apresenta aí a pré-candidatura do Novo, a pré-candidatura do PL, a minha, e a gente está muito aberto para conversar, para dialogar e discutir uma composição que permita realmente a nossa chegada ao segundo turno. Eu acho que o grande desafio dessa eleição é chegar no segundo turno diante de tantas candidaturas. Se nós tivermos, por exemplo, a Luiziane pelo PT, o Evandro pelo PSB, aí vem PL, União Brasil, Novo, PSOL, todo mundo lançando candidatura, vai estar todo mundo ali no patamar. Vira quase uma loteria, né? Fica bem concorrido o negócio. Mas... capitão, como é que o senhor avalia essa questão que uma das estratégias dos seus adversários nas últimas eleições que o senhor disputou sempre tinham ido naquela linha, né, de te associar muito ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que você vê, então, dentro dessa perspectiva, uma entrada de um bolsonarista puro sangue, digamos assim, como o André Fernandes? Te ajuda um pouco, dilui um pouco, fica mais difícil de te associar ao bolsonarismo? Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Eu vivo um misto, né? O pessoal da esquerda diz que eu sou bolsonarista, e o bolsonarista diz que eu sou da esquerda, e a gente encara isso com muita naturalidade. O que eu posso garantir é que eu não sou extremista, nem extremista de esquerda, nem extremista de direita. Quem quer governar uma cidade como Fortaleza, a quarta capital do país, tem que ter capacidade de dialogar com quem quer que seja. E quem for governar Fortaleza vai ter que dialogar com o governador, vai ter que sentar na mesa com o governador. Essa história de dizer que não senta com o petista, que não senta com o governador, não é saudável para o município de Fortaleza. É tanto que o Sarto implorou praticamente para sentar com o governador Elmano e ter um diálogo sobre os problemas da cidade. Vai precisar ir a Brasília, ter contato com o presidente de Câmara, presidente do Senado, com o presidente da República, com os ministros. Então, posso garantir que eu estou disposto a fazer isso. E para provar, a gente tem conversado com os diversos atores do cenário político aqui do estado de Ceará, em especial Fortaleza, e mostrar que para governar tem que ter maturidade, para governar você tem que ter composição partidária, e eu estou aberto para isso. Eu acredito que essa eleição vai ter um ponto diferente das outras, mas na eleição de 2016 eu fui para o segundo turno, todo mundo se juntou com o Roberto Cláudio e ficou contra mim. Em 2020 eu fui para o segundo turno com o Sarto, todo mundo se juntou com o Sarto e ficou contra mim. E agora
disputa entre o grupo do governo e da prefeitura abre a possibilidade de nós, estando no segundo turno, termos composição com algum desses grupos aí que estejam insatisfeitos e viabilizar uma vitória. E com quem o senhor tem conversado ainda para o primeiro turno? Que a gente vê uma disputa muito grande ali justamente nesse grupo, né? O pessoal ali daqueles outros partidos grandes, todos ali na órbita do bloco do Eumano de Freitas no estado ou no do Sarto aqui em Fortaleza. O senhor acredita que consegue montar uma base também de partidos aliados, até pela questão de tempo de TV, né, de fundo partidário, que são critérios importantes numa disputa municipal? Olha, a gente tem um outro partido que já está fechado, eu até devo ao Sistema Povo de Comunicação a informação em primeira mão, deve sair na próxima semana e eu vou passar para vocês. Esse partido vai nos ajudar no tempo de TV, na composição de chapa de vereadores também. A gente conversa com o Novo, a gente conversa com outros partidos também que têm um tempo muito menor e acredito que vai ter uma diluição muito grande desses partidos, exceto se nós tivermos uma candidatura única do governo. Se nós tivermos, por exemplo, PT e PSB, cada um lançando o nome, vão dividir os partidos que estão na esfera do governo, o Sarto vai ficar com o grupo que está aí, nós que somos de oposição já há mais tempo, cada um com o seu tempo. União Brasil tem um tempo considerável, né? A gente tem uma bancada muito boa, a gente deve ter cerca de 1 minuto e meio de tempo de TV, que é suficiente para um primeiro turno, e no segundo turno vai estar todo mundo no mesmo patamar, a divisão do tempo é igual e a gente vai ter condição de vencer a eleição nesse segundo turno, se tiver a condição de também realizar essas composições de segundo turno. Aí agora, já até pegando um gancho numa coisa que o senhor falou, né? O senhor aposta, então, que deve ter essa divisão entre o PT e o PSB, que hoje tem essa questão, o Evandro se filiar ao PT, mas a Luiziane batendo o pé ali pela candidatura. O senhor acha que vão conseguir ali contemplar um dos lados para ficar só um, ou deve apostar nessa divisão mesmo? Olha, eu acho que se o Evandro Leitão quiser a garantia de que, de fato, ele vai ser candidato, ele não pode ir para o PT. No PT tem o Guilherme querendo ser, tem a Larissa querendo ser, tem a Luiziane querendo ser, então ele não vai ter garantia 100% que ele será o candidato se ele for para o PT. Se ele quer essa garantia, ele vai ter que optar por republicanos ou pelo PSB. Me parece que ele está muito mais próximo do PSB por uma questão ideológica, em virtude do seu principal apoiador, ter o pai como presidente do PSB, né? O principal apoiador da candidatura do Evandro é o Camilo Santana, então acredito que o desenho deve ser esse ali para o PSB. Essa é uma opinião pessoal, eu não perguntei a ele. Secretário, no início do mês, mais exatamente no dia 1º de agosto, o prefeito José Sarto esteve aí sentado onde o senhor está e a gente conversou também sobre 2024, sobre as chances de ele até não ser o candidato. Aí ele disse: vão ser realizadas pesquisas, ele também não descartou a possibilidade de Roberto Cláudio ser o candidato nessa disputa. O senhor acredita que, diante aí dessa desidratação da base aliada de Sarto, com a saída do PSD, com a saída do PSB, agora com a possível candidatura de Evandro Leitão, o PDT acabe por mudar também a sua estratégia e lançar Roberto Cláudio à prefeitura? Ítalo, a pergunta que eu faço é: em que mudaria substituir o Sarto com o Roberto Cláudio? O PSD, que deixou de apoiar o Sarto, voltaria para a base do governo municipal? Qual grande ganho o grupo teria, além, logicamente, do Roberto Cláudio ter saído bem avaliado de quando ele foi prefeito? Ele não vai ter a máquina, não vai ter a caneta na mão, vai depender do Sarto, então eu acredito muito mais na candidatura do Sarto, por ele estar na mesa, por ele estar com a caneta na mão, por ele querer ser candidato à reeleição, e a gente não vê um movimento do Roberto Cláudio no sentido de viabilizar a sua candidatura. Eu, inclusive, já conversei com ele em algumas ocasiões, foi prefeito durante 8 anos, está focado no projeto a nível de estado, então acho pouquíssimo provável que o Roberto Cláudio venha para a disputa. Se ele vier, é um candidato extremamente competitivo, pelo conhecimento que ele tem da cidade, pelo conhecimento que ele tem da máquina pública, então é algo que a gente não deve desprezar, muito embora a preço hoje eu não acredito que haja essa mudança no cenário do PDT. Secretário, queria voltar também falando um pouquinho sobre Jair Bolsonaro. Nas eleições do ano passado, o senhor apoiou a candidatura dele à presidência da República, inclusive teve com ele no evento aqui em Fortaleza. Ele saiu derrotado e após essa derrota começaram aí a surgir, né, a eclodir algumas acusações graves contra ele, de envolvimento no ato golpista do dia 8 de janeiro, agora o escândalo das joias, enfim, elementos muito graves. Quase toda semana ele está prestando depoimento à Polícia Federal. Diante de tudo que surgiu, o senhor de alguma forma se arrepende de ter ficado ao lado de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado? Voltaria a apoiá-lo daqui quantos anos? 8 anos, né? Quando ele retomar os seus direitos políticos? Falar de uma eleição daqui a 8 anos, é difícil falar da eleição do ano que vem, Ítalo. Imagine de uma eleição daqui a 8 anos, que a gente não sabe nem se está vivo, quem serão os candidatos, é muito
complicado falar o que acontece daqui a 8 anos. O que eu posso dizer é que no ano passado a gente tinha 2 opções, eu fiz minha opção e não me arrependo. Em relação ao dia 8 de janeiro, a gente sabe que aconteceu um fato gravíssimo em Brasília, que atacou a democracia, que atacou os poderes. Existem várias narrativas de que o governo federal, por exemplo, e a CPI do dia 8 está discutindo isso, que o governo federal tinha acesso às informações, sabia que o fato ia acontecer e não tomou providências para evitar. Existem informações da CPI de que imagens foram apagadas, então isso está sendo debatido a nível de CPI, a gente vai aguardar a conclusão do relatório para ver quem tem razão, quem não tem, se é que essa CPI não vai ser só mais um ato político sem qualquer viés de investigação mais preciso. O que a gente espera é que Polícia Federal, que Ministério Público Federal, que quem está investigando esse fato possa apontar quem foram os reais responsáveis por atacar a democracia. Se alguém prevaricou, foi omisso, deve ser responsabilizado também, como algumas pessoas que fazem parte do governo federal já foram identificadas como omissas e, inclusive, teve gente que foi desligada do governo por conta dessa omissão e dessa prevaricação. Muito bem, Maza, vamos lá então com a última pergunta para a gente finalizar a nossa segunda entrevista do dia. Certo, só para insistir um pouco mais nessa relação agora do senhor com o PL, né? A gente teve uma entrevista recente aqui no Povo News, inclusive, com o Carmelo Neto, deputado estadual, e ele disse, é hora da reciprocidade, do Wagner apoiar a gente. O senhor respondeu muito cortês, né? Dizendo, vamos discutir projeto quem tiver o melhor, eu posso até abrir mão, a gente vê. Agora veio aí essa tréplica do André Fernandes, deputado federal, que já foi mais, ríspido, digamos assim. Ele disse assim, PL vai ter candidato, não importa o que aconteça, e chega de mais do mesmo ali, que ficou, claramente no meio político tomado como uma indireta ao senhor. Como é que o senhor avalia isso? Sua candidatura é mais do mesmo? O senhor acha que o André Fernandes faltou um pouco ali de maturidade política, já que o senhor quer manter a porta aberta para negociar? Como é que o senhor avalia essa fala dele? Carlos, eu tenho 44 anos, então eu não respondo a indireta. Se foi para mim, eu vou aguardar um momento que o André possa dizer isso para mim e a gente possa dialogar a respeito do assunto. Como teve outro momento que ele deu entrevista na Jovem Pan e no dia seguinte a gente conversou e ele viu que acabou se excedendo um pouco na fala, mas eu não tenho como definir um apoio ou não ao PL sem saber quem é o pré-candidato do PL, sem saber qual é o projeto que o PL quer apresentar para a cidade, o que o PL pensa em termos de saúde para Fortaleza, o que o PL pensa em termos de infraestrutura, geração de emprego e renda, qual é a preocupação do PL em relação ao que está acontecendo lá na periferia, a violência, onde a prefeitura tem condição de contribuir nessa questão também, com a iluminação dos espaços públicos, com a ocupação dos espaços públicos. Antes de conhecer esse projeto, antes de saber quem defender esse projeto, a gente não tem como se posicionar. Eu não posso tomar uma posição porque antes alguém me apoiou. O Carmelo é um menino brilhante, se soubesse portar vai ter um futuro promissor na política, o André também teve votações expressivas, mas a gente precisa conversar a nível institucional. Quem é que está conversando comigo? É o deputado estadual do PL ou é o PL, o partido através da sua municipal, através da sua estadual? A gente não quer discutir só Fortaleza, quer discutir a eleição no estado como um todo. Então, a gente precisa ter um momento para sentar, para dialogar, e de forma nenhuma eu vou estar agredindo ou rebatendo qualquer fala, sem saber sequer se ela foi para mim, né? Muito bem, mandar um abraço aqui para Paty Marques, dizendo que Wagner é sensato e equilibrado. Antônio Marcos, parabéns ao capitão, extremamente preparado. Enfim, muita gente aqui mandando um recado para o senhor. Queria também agradecer sua participação aqui com a gente, desejar boa sorte aí na continuidade da gestão lá em Maracanã e também nas eleições do ano que vem. Até a próxima. Eu que agradeço a você, Ítalo, Carlos Maza, agradeço o Sistema O Povo também pelo convite, sempre aqui à disposição para falar de Maracanã, de Fortaleza e do estado de Ceará.